sétimo ano. Hoje nós vamos estudar a morfologia e a sintaxe, que é o estudo das palavras, né? O que significa uma palavra dentro e fora da frase. E a seleção e combinação de palavras. Tá? Existe uma parte da língua portuguesa que estuda as palavras isoladamente, ou seja, quando elas estão sozinhas. E existe uma parte da língua portuguesa que estuda essas palavras, o sentido dessas palavras dentro da frase. Então, que parte da língua portuguesa é essa? Nós vamos conhecer aqui agora. A morfologia, prestem bem atenção nessa palavra. Morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente. Então, a morfologia estuda as palavras quando elas estão sozinhas. Os significados delas quando elas estão sozinhas, como as preposições essenciais, que sempre são preposições essenciais mesmo estando sozinhas. Então, eu sei disso olhando aí, né, o estudo da morfologia. E não dentro da sua participação na frase, ou período. Já a sintaxe, olhem aqui, e o que é sintaxe? Já a sintaxe, o que é? A sintaxe é a parte da gramática responsável por estudar a disposição das palavras dentro de frases e orações, bem como as relações que elas criam entre si para compor o significado. Ela também é responsável pelo estudo da relação das orações dentro do período. Então, a sintaxe, analisar uma palavra sintaticamente, é analisar o que ela está significando dentro daquela frase. Qual o significado da palavra ali? Para entender o que é sintaxe, precisamos aprender alguns conceitos principais que dizem respeito a essa matéria, tais como frase. O que é uma frase? Frase tem como objetivo transmitir uma mensagem objetiva, podendo ser constituída por apenas uma palavra. Uma palavra só, tipo silêncio. Vocês entenderam o significado. Então, essa palavra é uma frase. Ou pode ter maior complexidade. Pode ser observar o início e o fim de uma frase, ao verificar o começo com letra maiúscula e o final com um ponto, seja qualquer ponto. Uma frase sempre começa com letra maiúscula, a primeira palavra da frase começa com letra maiúscula e no fim dela vai ter um ponto. Então, chegou um ponto ali, terminou a frase e se inicia outra. Olha um exemplo. Silêncio, uma frase com uma palavra só. Os meninos fizeram silêncio ao realizar a prova. Aqui eu tenho mais de uma palavra. E vejam bem que ela finalizou com um ponto. Chegou ao ponto, terminou a frase. E o que é uma oração? Oração é uma sentença linguística cuja estrutura se caracteriza obrigatoriamente pela presença de um verbo. Então, para ser uma oração, tem que ter um verbo. Então, tem que ter um sentido completo, eu entender, mas tem que ter um verbo. Só é oração se tiver o verbo. Exemplo, os alunos fizeram as atividades hoje. É uma oração. Olha o verbo fizeram aqui. E o que é um período? Período é um enunciado formado por uma ou mais orações e possui sentido completo. Na linguagem falada, o início e o final do período são marcados pela entonação. Já na escrita, são marcadas por letra inicial e pontuação, que delimita sua extensão. Então, período é quando eu leio, tem ali uma frase com verbo, uma oração, que começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Cris, mas isso não é frase? A frase não precisa ter verbo. O período precisa. Tá? Então, o período tem que ter verbo e também começar com letra maiúscula e terminar com ponto. Chegou no ponto, acabou aquele período. Mas lembrando, período tem verbo. Frase nem sempre precisa ter. E nós temos os períodos simples e composto. O que é um período simples? O período simples são os constituídos por uma oração, ou seja, um verbo só. Exemplo, os dias de verão são muito longos. Ok, só tem o verbo são, só o verbo ser. Então, quando tem apenas um verbo, é um período simples. Já o período composto são aqueles constituídos por mais de uma oração, 2 ou mais verbos. Rafael me ligou para dizer que não irá ao restaurante mais tarde. O período composto, eu tenho aqui o verbo ligar
dizer e ir. Então, meninos, essa é a diferença. Frase pode ser constituída por uma palavra só, não tem necessidade de ter verbo, tem que ter um sentido completo. Oração tem que ter verbo, é uma frase com sentido completo, mas tem que ter verbo, se não tiver verbo não é oração. E período é bem parecido com frase. Começa com letra maiúscula, termina com ponto, mas o período tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não é período.